Então, para quem está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo à nossa Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser. Nossa live da gratidão número 219. São 219 sextas-feiras aqui com todos vocês que já me seguem, pessoas novas que estão sempre chegando e muito focada em trazer à consciência a importância dessa ferramenta incrível que é a gratidão. Então, hoje eu estou conseguindo já estar aqui, né, gravando para o YouTube, mas também aqui no Instagram. E a ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre o quanto situações do teu dia a dia, da sua vida pessoal, acabam te abalando, né, mexendo aí, como a gente fala, nas emoções, também na sua vida profissional, na sua carreira. E isso é importante porque todos nós passamos por situações delicadas, situações inesperadas, situações, né, na nossa vida pessoal e que se a gente não tiver bem preparado, se a gente não tiver com a nossa energia alinhada, a gente vai acabar deixando se abalar. E, de novo, lembrar que nós somos a mesma pessoa. Não dá para dizer aí, né, para, por exemplo, para os papais e mamães de plantão que se você estiver no seu trabalho, numa reunião super importante, e você receber uma ligação de que o seu filho ou sua filha precisa de você, com certeza você vai deixar aquela reunião e vai ajudar, né, a esse filho ou essa filha. E aí, pessoas como eu, por exemplo, que não tenho filhos, mas aí tem os meus pais ali. Se tiver alguma situação com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe, com certeza eu deixo tudo e vou buscar ali, né, soluções, buscar resolver. E é exatamente aqui que eu acho que é importante a gente começar a entender o quanto a gente está preparado para esse tipo de situação, o quanto você pode, sim, claro, buscar as soluções, mas sem se deixar abalar com muita intensidade, né? Ontem eu coloquei aqui nos stories falando sobre essa questão, se quando existia alguma situação pessoal, se aquilo tirava você do foco, né, do seu trabalho. E até coloquei lá, responda verdadeiro, porque é só para você, porque nós somos humanos, né? Então, é natural que sim, de imediato a gente receba ali, né, uma situação, mas que depois, quando você de fato tem as ferramentas certas com você, quando você está consciente de que tem coisas que é seu e tem coisas que é do outro, você vai começar a perceber e entender que sim, a gente precisa ajudar, mas eu estava até conversando hoje mais cedo com uma amiga, que era tipo assim, olha só, às vezes a gente fica carregando muitas vezes uma culpa ou carregando, né, tipo assim, o que que eu posso fazer a mais e tal. Só que imagina uma situação, né, trazendo aqui até uma metáfora. Você tem alguém precisando da sua ajuda e aí você diz, está aqui o remédio. E se a pessoa decidir não tomar aquele remédio, gente, aquilo ali não é mais com você, você já fez o suficiente. É igual o médico passa a receita, o médico diz o que precisa fazer. Se a pessoa não quer fazer, aí o problema é dela, você faz até certo ponto, né? Então é tudo isso que a gente precisa começar a prestar atenção. A gente também precisa entender quando é hora de que a gente precisa pedir ajuda. Então, o que acontece bastante é, às vezes a gente não pede ajuda, a gente está passando por alguma situação e a gente quer resolver tudo sozinho. Vai ter sim situações que é interessante você resolver sozinha, mas chega uma hora que a gente precisa pedir ajuda e aceitar essa ajuda. E é aqui que tudo vai fazendo a diferença, porque se você não aceita essa ajuda, vai ficar mais desafiador para você. Então, aqui eu quero trazer exatamente isso, né? Essa consciência, o quanto você tem se deixado abalar por situações corriqueiras, seja também o contrário. Às vezes você recebe ali, né, uma situação, por exemplo, uma demissão. Eu já passei por esse processo de ser demitida e aí, quando eu chegar em casa, como é que eu vou lidar, né, com isso? Muitas vezes a gente ou sente ali uma frustração, ou você, muitas vezes, por não estar aceitando, acaba brigando com quem está em casa, seja o marido, esposa, né? Ou às vezes com os pais, enfim, ou com alguém com quem você mora. Então, é a gente começar a perceber que né, o outro lado também. Eu trouxe muito no início a questão de o que que você está vivendo na sua vida pessoal que está comprometendo
a sua produtividade profissional e o contrário também. O que que está sendo abalado na sua carreira, no seu negócio e que isso está comprometendo a sua vida pessoal. Então, muitas vezes a tua paz familiar, as suas questões, né, com as pessoas da sua casa, sejam filhos, companheiros, companheiras, enfim. Então, a gente fica muito atento sobre isso. E por que que eu trouxe esse tema, gente? Para vocês que já estão me acompanhando, viram, né, que a gente aí eu fiz semana passada um workshop incrível e eu falo para mim que foi incrível porque também foi uma experiência maravilhosa fazer um workshop de ativação da liderança feminina. Já quero dizer aqui para você que se você não esteve comigo ao vivo e você tem interesse em adquirir a gravação desse workshop, me chama depois aqui no direct, né? Porque vai ser interessante você passar por essa ativação, se você sentir aí. Então a gente conversa, eu explico, né, também aqui com vocês o que foi que aconteceu, o que que você vai ter ali à sua disposição. Mas o que eu quero trazer para vocês como experiência, inclusive dessa semana que aconteceram várias coisas, né? É que quando a gente está de fato, né, trabalhando essas ferramentas que estão à nossa disposição, que a gente tem acesso, quando a gente está com a nossa energia alinhada, acontecem coisas na nossa família, na nossa vida, que trazem de imediato uma preocupação, mas que depois você consegue se centrar e dizer assim, tá, peraí, mas deixa eu olhar o que que é meu, o que é do outro. Aonde é que eu posso estar contribuindo e até onde eu vou ali também, né, prestar essa ajuda, prestar esse serviço. Até que ponto é o que eu posso de fato fazer ou o que que eu estou querendo fazer que isso vai me prejudicar. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. A gente precisa entender que coisas que acontecem na nossa vida vêm também para nos ensinar, porque talvez você seja essa pessoa que esteja vivendo algo e que você precisa o quê? De ajuda de outras pessoas, ou que você entre na consciência, ok, isso aqui está acontecendo comigo, como é que eu vou lidar com as outras áreas da vida? Porque se tem uma coisa que muitas vezes a gente vai ali desmoronando, ou que vai chegando até, né, situações de que vai afetando as nossas emoções, seja você ficar muito triste, seja você ficar muito preocupada, muito nervosa, muito ansiosa, enfim. Todas essas situações que hoje elas acontecem, e eu até falo assim, com muito mais frequência, porque a gente vive num mundo que, no Brasil, a gente tem aí, né, um percentual gigantesco de pessoas ansiosas, né? O índice de burnout dentro das empresas cresceu muito nesses últimos 5 anos e que eu falo até assim, desses últimos 3 anos para cá foi que realmente as empresas começaram a ter esse olhar, né, ainda mais, muito em função do processo que nós vivemos aí pandêmico, né, nos últimos anos também. Então, isso foi trazendo mais consciência, né? Então, assim, o que que a gente precisa prestar atenção? Primeiro, quanto você está tendo autocuidado, quanto você está se cuidando, porque, gente, se tem uma coisa que é importante é você dizer assim, ok, o quanto eu posso me ajudar? E aí é você estar consciente de como está assim a sua saúde, você buscar, óbvio, na medida do possível, sempre fazer uma check-up, é você entender que se já teve uma recomendação médica, já chegou nesse nível, né, de uma recomendação médica de você praticar uma atividade física, de você fazer ali uma caminhada, de você muitas vezes parar de fumar, né, diminuir um pouco o teu alcoólico, enfim, tudo isso aí. Se já existe o quê? Diagnósticos para isso. E aí a gente sabe que existem hábitos, né, que a gente precisa começar a adquirir com o passar do tempo. Então, hoje a gente tem uma longevidade, né, cada vez maior, ou seja, a gente está vivendo cada vez mais, mas a gente também percebe que quem vive mais com qualidade de vida são as pessoas que também se cuidaram mais e se cuidaram desde cedo. Então, eu vou até lembrei aqui, né, para quem assistiu minha live da gratidão passada, eu estava na casa da minha avó, né? E a minha avó tem 93 anos, vai fazer já já em maio 94, e ela tem toda uma saúde. Então, assim, vovó com 94 anos, a gente estava sexta-feira passada tomando um vinho, e ela tomou vinho com a gente, né? Que estava lá da família. Então, assim, por que que hoje ela ainda consegue fazer isso? Ela é lúcida, né?
tem lá as questões dela, tem que cuidar e tal, mas assim, de uma forma geral, é uma pessoa super que se cuidou a vida inteira. Eu estava lembrando a ela semana passada que eu vim conhecer, para vocês terem uma ideia, né, açúcar mascavo na casa dessa minha avó, porque desde eu adolescente, vovó já se utilizava de estar utilizando, por exemplo, aveia, frutas, né, sempre tinha à mesa, açúcar quando precisava usar, era açúcar mascavo, né? Então, assim, isso eu tô falando, gente, há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, né? E aí hoje a gente vê o resultado desse processo. E aí a gente hoje vive num mundo muito corrido, onde tudo é muito processado, com muita rapidez, inclusive os alimentos. A gente esqueceu um pouco, né, de estar absorvendo alimentos cada vez mais saudáveis, né? Frutas mesmo, ali a gente tira do pé, isso é a melhor opção. E a gente vai entendendo que, por isso que a gente tem ali hoje também, né, apesar assim como a gente evolui na medicina, a gente vai também evoluindo nas doenças, porque hoje existem doenças que há 20 anos atrás ninguém sabia nem que existia, né? E isso foi tudo porque a gente foi evoluindo, foi criando novos hábitos, e esses novos hábitos muitas vezes nem sempre são hábitos saudáveis. E aí a gente foi deixando de cuidar, né, cada vez mais do nosso corpo. O formato de trabalho, por exemplo, eu passo o dia, a maioria do meu tempo, estou todo aqui, todo dia todo sentada, né, fazendo atendimentos, trabalhando, enfim. E tenho certeza que muitas de vocês também. Mas se a gente pensar antes, não existia tanto esse trabalho da gente ficar o dia todo sentado. A gente tinha outras atividades, outras coisas que se fazia, e era o famoso trabalhador ali braçal. Ah, é bom que a gente evolui em algumas coisas? Com certeza, né? Hoje, antes eu precisava muitas vezes ali, né? Levar tipo uma hora e meia, pegando trânsito para ir atender um cliente, né? Muitas vezes ali em outro local, ou esse cliente passar por esse processo para vir até o meu escritório, e hoje eu consigo fazer o atendimento online, ou seja, nesse momento eu estou na Suécia e eu tenho clientes que estão, por exemplo, né, em diferentes regiões do Brasil, clientes que estão, por exemplo, em Portugal, clientes que estão na Espanha, clientes que estão nos Estados Unidos, ou seja, imagina se eu fosse, toda vez que fosse atender essa minha cliente que está lá nos Estados Unidos, eu tivesse que pegar um avião para ir lá, ou ela vir aqui. Então, assim, olha o tempo que a gente ganha também com a tecnologia, com a internet, com a modernidade. Mas aí eu preciso entender que, trazendo para meu próprio exemplo, se eu ficar o dia todo só sentada e isso for algo que for acontecendo, né, sem eu movimentar o meu corpo além, ou seja, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, ir para uma academia, fazer meu jump, que eu adoro fazer jump, né? E aí eu estou trazendo exemplos, você vai fazer o que você quiser. O importante é você lembrar de quê? De movimentar o teu corpo, né? Então, quando a gente passa nesse processo de você começar a se perceber, entender o que que seu corpo precisa, você vai vendo que você vive melhor, você vai vendo que o teu bem-estar ele vai fluindo cada vez mais, né? E aí foi exatamente o que eu coloquei nos stories ontem, trazendo essa consciência e aí já dizendo para vocês de um dos métodos que eu já trabalho desde 2020, não é de agora, já fazem 5 anos que eu já trago, né, essa consciência e essa prática do bem-estar fêmea, que nada mais é do que a gente cuidar do nosso bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. E aí, quando eu trago muito para vocês a questão do bem-estar espiritual, eu sempre gosto de trazer direto a consciência de que não está relacionado nem ligado diretamente à religião, mas sim muito hoje a práticas, né, e métodos e técnicas terapêuticas e recentemente terapêuticas, sim, energéticas, que vão contribuir com todo esse processo. Uma das frentes, né, ali quando eu falo de bem-estar espiritual, porque quando a gente fala de bem-estar espiritual, a gente também está falando do nosso propósito, daquilo que a gente acredita, né? Das nossas crenças, sim, também. Mas é você trabalhar muito você com você. Então, uma das coisas que para mim mudou muito, e eu falo que eu vivo esse processo já faz algum tempo, é quando eu fui buscar esse autoconhecimento raiz, né? Para começar a entender que tudo depende de mim. E com o aperfeiçoamento, né? Com as técnicas, com os estudos, com as atualizações de muita coisa, eu fui percebendo que quanto mais a gente se conhece, mais fácil é a gente lidar com as situações do dia a dia.
Então, é a gente trabalhar uma reprogramação emocional, porque se fala muito de reprogramação mental, o que sim é importante também, mas eu já quero trazer cada vez mais para vocês a importância dessa reprogramação emocional, porque no final das contas, o nosso mental ele conta, mas é aquilo que você sente que vai inclusive influenciar, né, o seu cérebro, a sua mentalidade. Então, uma vez que a gente vai entendendo e trabalhando isso na prática, né, fazendo atendimentos, fazendo muitas vezes mentorias focado cada vez mais em inteligência emocional, a gente vai percebendo o quanto esse sentir faz a diferença. Então, essa semana, por exemplo, eu passei, né, por uma situação um pouco delicada com pessoas da minha família e que hoje, graças a Deus, estão bem, mas que eu fui entendendo que se eu não tivesse com a minha inteligência emocional organizada, se eu não tivesse com a minha energia, né, alinhada, talvez agora eu estivesse no Brasil de volta. E depois eu fui entendendo que não, calma, peraí, vamos ver o que que é possível, como é que está, aonde eu posso ajudar, o que que eu posso estar fazendo, né? E aí eu fui entendendo que, ok, não preciso voltar agora, eu acabei de chegar. E aí eu já estava com essa questão de voltar, mas era aquilo de novo. Se eu não estivesse muito bem, vamos dizer assim, preparada, bem comigo mesma, entendendo as situações, talvez eu tivesse ficado, né, no momento ali, como de imediato assim, me trouxe uma preocupação e tal. Depois eu falei, tá, vamos começar a entender e não deixar isso também me abalar tanto, que acaba abala. Quando alguém da nossa família passa por situações delicadas, a gente, óbvio, que fica preocupada, a gente quer ajudar, a gente quer estar lá, quer estar junto e nem sempre dá, né? Mas uma vez que você vai entendendo que em vez de ficar só focada na preocupação e naquilo que não está dando certo, você começar, e aí eu digo, é a gente utilizar na prática aquilo que eu trago para vocês toda sexta-feira. Agradecer por aquilo que está funcionando, pelas pessoas que a gente está conseguindo pedir ajuda, para as pessoas que estão ajudando, para as portas que vão se abrindo, para os caminhos, né, que vão ali se abrindo, para todo o network que a gente vai vendo quão é necessário, né, que a gente vai tendo ali também um retorno. E aí, em vez de a gente focar naquilo que não está funcionando, a gente foca no que está funcionando, você não entra numa vibe tão negativa. Então, é tipo assim, tem um órgão seu que não está bem, vai buscar ajuda, vai tomar o remédio que precisa, vai fazer práticas terapêuticas, vai cuidar daquilo ali em diferentes formas para que você consiga, com esses, né, com todas essas ajudas, você conseguir resolver o mais rápido possível. Mas, ao invés de se frustrar, de ficar reclamando, né? Enfim, o que que você tem que fazer? Ok, esse órgão aqui não está funcionando, mas e os outros que estão saudáveis? Se eu começar, e eu já quero dizer para você, se você está com uma dor de cabeça, ok, vou, às vezes tomar, às vezes dor de cabeça, gente, já aconteceu comigo, era a água que eu precisava tomar, né? Mas pode ser uma enxaqueca, pode ser outras coisas. Aí você vai lá, toma um remédio. E aí você precisa esperar, porque o remédio, dependendo, ele vai fazer efeito com 10 minutos, com 15, com 5, enfim, depende da dose que você tomar. Mas o que eu quero te dizer é que, em vez de eu ficar ali naquela angústia, né, naquela frustração, daquela dor, se você começar a dizer, tá, eu tô com dor de cabeça, mas eu estou enxergando, né, eu estou ouvindo, eu estou sentindo ali os cheiros, o meu intestino está funcionando, o meu ovário está funcionando, enfim, você vai, o meu coração está batendo sozinho. Então, uma das coisas que eu aprendi, principalmente com relação a questões, né, de dores físicas, é a gente buscar ajuda, fazer o que está ao nosso alcance, sim, e aí cada um vai buscar aquilo que está ao alcance, que acredita e tal, mas é eu também entrar, e aqui é onde a gente entra essa energia da gratidão, que é você entrar e dizer, ok, mas eu posso agradecer, né, aos outros órgãos que estão funcionando. E, gente, se você espera que você não precise passar por dores, mas se você passar por qualquer dor no seu corpo, faça esse teste, porque eu já fiz e funciona. Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Faz o que tem que ser feito, né? Tipo, se você gosta de tomar remédio, toma um remédio. Se você faz processos terapêuticos, faz os seus processos terapêuticos. Mas comece a agradecer pelos outros órgãos, porque você vai começar a entrar, você vai ver que às vezes é um ou dois que não está bem,
E aí a gente tem vários outros que estão bem. Essa é a primeira coisa. Ah, Dani, mas ali na hora da dor, do aperreio, sim, ok. Mas quando você começa, por isso que é importante você criar o hábito de agradecer ao acordar, agradecer ao deitar. Nos momentos ali que você está, né? Eu falo das minhas mentoradas, sabe ali, hashtag pernas pro ar. Que você está ali no seu momento de descanso, comece a agradecer, usa a gratidão a toda hora, a todo momento. E aí você vai impregnar essa ferramenta da gratidão na sua vida e que até, né, em situações críticas, você vai dizer, tá, mas o que que eu posso agradecer? Então é tipo assim, né, tô com alguém na família doente. Vou agradecer por eu ter um hospital que me atendeu. Eu vou agradecer pelo médico que me atendeu. Vou agradecer pelo remédio que eu consegui ou que eu comprei. E aí você sai, né, da energia de frustrado e se preocupado e dizer, não, peraí, deixa eu ver o que é que eu posso estar fazendo. E aí, gente, funciona. E eu vivi isso esses dias, né? É claro que eu tenho ali ferramentas ao meu alcance que potencializa certas ajudas, né? Que eu falo que são as ferramentas, né, as técnicas, os métodos terapêuticos, as terapias energéticas que eu utilizo, então isso, óbvio, eu tenho ao meu alcance, eu vou ajudar, né, a quem me pede ajuda, mas é a gente perceber, ok, eu fiz a minha parte, agora o que é que eu posso estar fazendo a mais? A gente muitas vezes aconselha algumas coisas, né, potencializa o que o médico trouxe, enfim, o que o terapeuta também trouxe, mas a gente tem que deixar a pessoa no livre-arbítrio do que ela vai fazer ou não, né? Então, a gente tem que não se desesperar. O que eu quero trazer para vocês na live de hoje é que, assim, sim, quando algo acontece, seja na sua vida pessoal ou profissional, a outra se abala, desmorona. Mas, quando você está consciente de que a gente não pode, né, ficar nesse desespero, nessa preocupação, nessa dor por muito tempo, isso vai contribuir diretamente para que você não perca o foco nas outras áreas, porque inclusive as outras áreas vão te ajudar a você não ficar focada só naquele problema e vai contribuir para que você entre o que em estágio de solução, de você dizer o que mais é possível que eu não estou considerando. Por exemplo, essa é uma, né, ali são perguntas, né, de um dos métodos que é o barra de Axis, onde se trabalha também perguntas. E aí, quando você fala, né, o que mais é possível que eu não estou considerando? Imagina se você vai repetindo isso, você vai vendo que vai chegando para você soluções. Aqui é você já trabalhar o que é a sua reprogramação mental, por exemplo, né? Então, quando a gente está consciente sobre essas ferramentas, quando a gente começa a colocar em prática, a gente vai ver a quantidade de coisas que a gente tem à nossa disposição e que a gente precisa exatamente nessas horas saber utilizar, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês, que tem alguns comentários. Eu vi aqui que Queracipe, não tem aqui o nome, mas eu acho que é isso. Colocou aqui. Minha mãe já passou por esses episódios, está aqui agora em acompanhamento juntamente comigo. Pois é, exatamente. Então é aquilo de novo, né? A gente passa com os nossos pais por situações e é dizer, ok, o que é que eu posso buscar, por exemplo, de ajuda? Já consegui ajuda? Consegui. Então, ótimo. Vamos agora cuidar, né, dessa pessoa na medida do possível, né? Eu também passei esses dias situações ali é, para que eu também pudesse aprender a entender o que é meu e o que é do outro, né? Então, isso também é outra coisa. Às vezes a gente quer ajudar, mas tem situações que o outro precisa passar para ter os próprios aprendizados, ou muitas vezes para que a gente também consiga, aquela pessoa que comece a ter consciência sobre coisas que ela precisa parar, sobre novos hábitos que ela precisa começar a criar, né? Então, é aqueles baques ali que a gente recebe de estar, como é que eu posso aprender com isso? Muitas vezes é a gente entender que não adianta a gente só, né, querer ajudar, 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 e a gente se frustra, né? Quando a gente sabe demais determinados assuntos, a gente quer trazer para a pessoa uma enxurrada de informação. E aí, o que o outro queria simplesmente era só o remédio para passar e ficar bem, né? Então, a gente também precisa, muitas vezes, trabalhar isso na gente. Eu, por exemplo, né, trabalho já isso há algum tempo na minha vida, e essa semana eu passei na prática, que era tipo assim, ok, tem alguém da família, e essa semana tinha várias pessoas da família precisando de ajuda, e aí eu falei, tá bom, ok, o que é que eu posso estar fazendo, o que que já está sendo feito? E aí eu entender que, eu já chegou aqui no meu ponto, eu só posso ajudar até aqui, ó, é isso aqui que eu tenho, de contribuição, ok, ok.
Então, pronto, eu não ficar frustrada, não me desesperar, não ficar, né, assim, preocupação a gente vai tendo, mas também tem que ter esse cuidado, porque senão você já tem alguém que não está bem, você começa a se abalar muito, daqui a pouco é você e outra pessoa. Então, a gente tem que ter essa atenção, ter esse cuidado. E, de novo, gente, não é que a gente vai, eu tô com alguém, né, doente, alguma coisa assim, vou ficar tudo bem, sorrindo, todo mundo feliz aqui na minha vida profissional. Não, a gente vai entender que não vai ficar 100%, mas a gente precisa também começar a colocar ali muitas vezes razão e emoção caminhando juntos. E é óbvio que existem situações extremas, existem situações, né, de emergência, coisas que são mais graves, mas mesmo assim eu fui aprendendo que a gente também precisa cuidar, né, da nossa energia, porque assim, quando você tá bem, você consegue ser luz para outra pessoa. Uma outra coisa que é um exercício super prático e que todos nós conseguimos fazer gratuitamente se você vê alguém, né, com dor, frustrado, desesperado, envia luz para essas pessoas, né? Então, às vezes a gente até tá na rua e vê uma situação crítica e no nosso inconsciente a gente fala assim, isso aqui eu não tenho como ajudar. E às vezes não tem mesmo. Sabe como é que você ajuda qualquer pessoa enviando luz para ela? Ah, Dani, é alguém que me prejudicou, que se aquilo, envia luz para essa pessoa. Quanto mais você envia luz, você primeiro, você não está envolvido diretamente, porque aquilo não é seu, é do outro, e essa pessoa vai receber essa luz. Então, envia luz, né? E aí, para as pessoas que seguem ali determinadas doutrinas, faz as suas orações. E aí, cada um fazendo as suas orações, né? Mas, assim, quando você para enviar energia positiva, quando você para enviar luz, quando você para fazer ali, né, uma oração, enviar energias positivas, enviar tudo que é de bom, e você faz isso com o coração aberto, um coração genuíno de verdade, com certeza a outra pessoa vai receber e você vai ver que até nesse processo você também vai se sentir bem, porque você vai sentir que você fez alguma coisa. Porque tem situações e determinados, né, momentos também da vida que não tem mais do que a gente fazer. A gente só tem como fazer o que está ao nosso alcance. E às vezes, gente, é orar mesmo, é fazer oração, é enviar luz, é enviar energia positiva, né? E é sobre isso, porque às vezes você não está ali próximo, entende? Ah, eu vi aqui que ele colocou Marcos Vinícius, ok, Marcos. E aí ele colocou assim, esta carta da esta, está certa, doutora, paciência e atenção. Exatamente, né? É sobre aquilo que a gente vai pensando, é sobre os nossos pensamentos, bem como o Marcos colocou aqui, né? É a gente começar a perceber o que que dá para fazer e se alinhar com isso, porque quando você está bem, quando você está, né, com a sua inteligência emocional organizada, vai ser muitas vezes até mais fácil para você, junto com essas pessoas que precisam de ajuda, criar soluções, trazer soluções, muitas vezes ser a esperança, ser a paciência que o outro precisa, né? Trazer uma palavra de conforto, ser uma boa ouvinte, são várias coisas, mas para que eu consiga me colocar neste papel, eu também preciso estar bem. Então, lembrei até aqui, né, da questão, quando a gente está no avião, né, e a comissária fala lá, se houver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque a máscara em você e depois na pessoa ao lado. Ou seja, a gente está ali sempre querendo ajudar o outro, salvar o outro, mas para que você consiga fazer isso, você precisa o quê? Se cuidar primeiro, se salvar primeiro. Se você não conseguir colocar a primeira máscara em você, como é que você vai colocar a máscara no outro? Então, primeiro se ajude para ajudar. E eu era essa pessoa que só queria ajudar o outro, ajudar, 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 e não me ajudava, não olhava para mim, não me cuidava de mim. E depois de um tempo, eu fui entendendo que para que eu, na verdade, ajude, né, inclusive o outro, as outras pessoas, eu preciso estar bem. Para que eu faça isso de uma forma muito mais potente, para que eu faça isso de uma forma muito mais forte, e aí sim eu consiga ser essa luz, né? Que eu vim para ser, que todos nós viemos aqui. Assim eu acredito e vivo todos os dias, né? Sabendo e tendo consciência de que nós somos luz, né? Nós somos, eu sempre trago aqui, desde um tempo atrás que eu digo, quem é você? Né? Nós somos seres de luz evoluindo diariamente.
Eu sou um ser de luz, assim como todos vocês, né? Evoluindo diariamente. E aí, quando a gente se coloca nesse papel, a gente vai entendendo a importância do que tanto se fala do autocuidado, do autoconhecimento, da autoliderança. Tudo é o auto. Primeiro você e depois o outro. Uma das coisas que eu trago muito nos meus treinamentos de liderança, nas mentorias de liderança, né? É que é a autoliderança para liderar. Se você quer ser uma boa líder, um bom líder, aprenda primeiro a liderar a si mesmo. E uma vez que você comece a liderar a si mesmo, você vai ver que essa liderança com relação aos outros, ela vai fluindo de uma forma muito mais natural, muito mais estratégica, porque você vai começar a estar mais consciente de quem é você vai estar mais firme sobre as suas decisões, porque tudo isso você vai precisar na sua liderança. Você vai conseguir se comunicar de uma forma muito mais assertiva e eficaz, porque você se compreende, você se entende. Se você traz algo, comunica algo para sua equipe e alguém ali, né, lhe devolve com o famoso 10 pedras na mão, mas você está firme, você está bem, aquilo não vai te abalar tanto. Você vai saber o que dizer, você vai saber o que responder. E é aqui que a gente vê a diferença, né, dos líderes que são emocionalmente inteligentes e aqueles que não são, que não têm as habilidades da inteligência emocional, por exemplo, para lidar com as situações. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Assim existe aí esse clichê, né? Mas a gente precisa perceber e entender que quando você está bem alinhada com o teu propósito, quando você sabe o porquê que você faz o que você faz, tudo isso, gente, vai te ajudar para que você não sofra o sentimento, por exemplo, de achar que foi prejudicada, que está sendo humilhada, né? De você muitas vezes se frustrar, de você muitas vezes ter medos que estão lá no teu inconsciente e que muitas vezes vêm à tona, medos de se posicionar, de dizer a sua verdade, de viver a sua verdade. E é óbvio, gente, que tem momentos, situações, reuniões que nós precisamos também ser diplomáticas. Então não é que a gente vai só, né, como a gente fala, cuspir tudo ali para fora, não é só sobre isso, mas é você saber a hora de falar, de agir, pensar antes de agir, né? Pensar antes de falar, tudo isso é estratégia, de fato, de liderança, né? Da liderança que vai contribuir com os resultados que você está buscando. Seja você sendo líder, né, numa empresa, seja você sendo líder da sua própria vida, seja você sendo líder do seu negócio, né? Então, quando a gente tem esse, né, eu falo assim, tá com esse pulso firme, mas é muito mais focado no teu alinhamento daquilo que você quer, você vai vendo que as coisas fluem. E aí as coisas vão fluindo de uma forma muito mais natural. Qualquer situação que aconteça, problemas, porque assim, gente, quando a gente fala de liderança, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que assim, se uma empresa existe, é para resolver o quê? Problema, né? Se você parar para pensar, a gente está aqui, cada um no seu processo, vivendo para resolver problemas. É sobre isso. Agora, a diferença é como você encara os problemas do seu dia a dia. Porque a gente está todos os dias ali para resolver questões. Tem coisas que são problemas e que você muitas vezes não encara como problema. E tem coisas que não era para ser um problema e você, né, acaba encarando como isso. Então, é aquilo de novo. Tudo vai depender de como está aí a sua autoliderança, que é tão importante, né? Eu acredito bastante, gente, que a autoliderança, ela é o caminho para que você tenha uma carreira com equilíbrio, né? E que você tenha ali sucesso na sua carreira, que você tenha essa carreira o quê? Realizada no teu processo como um todo. E quando eu falo de carreira, é independente se você é a dona do seu negócio ou se você trabalha para uma outra empresa, porque a carreira é sua, né? Então, começa a prestar atenção como você tem lidado com as situações do teu dia a dia, como você tem lidado com os conflitos, né, que acontecem diariamente, como você tem lidado com as situações de determinadas áreas da vida e como essas situações elas abalam, né, as outras áreas.
Quais áreas da vida são essas, Dani? A gente está falando, né, das básicas principais, né? A gente está falando da área pessoal e profissional, mas dentro dessas duas áreas básicas, né, base, a gente tem o quê? A gente tem a nossa área, por exemplo, o nosso propósito, a gente tem a nossa espiritualidade, a gente tem as nossas relações. Quando a gente fala de relacionamentos, tem relacionamento familiar, tem relacionamento amoroso, tem relacionamento de negócios. Então, assim, tudo, gente, quando a gente vai destrinchando todo esse processo, a gente vai vendo a grandiosidade e que para que tudo isso aconteça de uma forma estratégica, mais prazerosa, trazendo mais realização e felicidade, mais bem-estar para a sua vida, você precisa estar muito bem resolvida, alinhada com você mesmo. Ou seja, né, o autoconhecimento para que você perceba, isso aqui é, foi algo que aconteceu, mas eu já entendi. Isso aqui me abala mais, isso aqui me abala menos. Essa pessoa, eu já tenho ali um certo receio. Então, são coisas que você vai conhecendo e você vai entendendo até que ponto você vai se deixar estressar, até que ponto você vai se deixar se abalar, até que ponto você vai se deixar envolver profundamente em coisas, situações que não era para você estar tão envolvida, né? Então, aqui de novo, a gente precisa se cuidar, a gente precisa lembrar uma coisa que eu sempre gosto de trazer para vocês aqui. Gente, lembrem-se de ser feliz na tua jornada, no teu processo. Muitas vezes a gente está ali tão focado em trabalho, 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 família, família, família e outras questões, trabalhos voluntários, por exemplo, e que às vezes a gente esquece de ser feliz. Então, tem coisa que a gente, de novo, quer agradar o mundo e esquece de se agradar. Ai, Dani, como é que eu vou ser feliz? Você que sabe. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, faça uma lista de tudo aquilo que te traz felicidade. Coisas simples, gente. Às vezes, para algumas pessoas, é uma xícara de café que a pessoa se realiza, que gosta. Às vezes, é um sorvete que você toma. Às vezes, é um sol que você toma. Toda vez que eu tô aqui na Suécia, uma das coisas que eu tenho mais prazer, e antes eu achava que era doideira da suecada aqui, né? É ficar tomando sol, aquela energia solar hoje tem um sentido significativo na minha vida e que me deixa mais feliz. Aí me traz também, né, felicidade, me deixa também mais saudável. São várias coisas. E às vezes cada pessoa tem o seu, às vezes são coisas óbvias, tem coisas que são maiores. Viajar é maravilhoso, me traz felicidade, mas eu não posso, não consigo viajar todos os dias, né? Então é o quê? Outras coisas. Então é você começar a se perceber, às vezes são assistir coisas que você gosta, conversar com uma amiga. Muitas vezes também, para mim, os meus atendimentos me trazem muita satisfação, me trazem muito prazer, e talvez para você, você também tenha satisfação com aquilo que você faz. Uma coisa que para mim também virou uma chave foi eu entender que, para mim, tá, gente, faz muito mais sentido eu viver alinhada e buscando, né, cada vez mais trabalhar com aquilo que eu amo, que eu gosto, que me dá satisfação, do que eu só estar buscando o financeiro. O financeiro, ele também é importante, sim, dinheiro seu lindo, seja muito bem-vindo, até porque nós vivemos num mundo que é capitalista, que existe moeda de troca para tudo. Mas quanto mais você faz aquilo que você ama, você tem mais satisfação. E aí, naturalmente, aí a gente falando de faturamento ou salário, isso vai o quê? Aumentando, porque o seu desgaste é menor. Então, hoje eu já consegui até, né, eu falo assim, já chegar no patamar de estar um pouco até acima de salários que eu já tive no passado. Mas eu quero dizer para vocês que eu também um tempo tive que começar a dizer, tá, eu vou ganhar X e vou gastar com muito remédio, ou vou ter que ficar fazendo tratamentos e tal, ou eu prefiro gastar um pouquinho menos, ganhar, né, um pouquinho menos e eu ter mais saúde, ter mais bem-estar. Então, hoje eu estou trazendo até isso porque eu tenho atendido muita gente que está passando por quê? Por transição de carreira. E na transição de carreira, não necessariamente, porque isso também é um mito. Transição de carreira significa que eu vou sempre ganhar menos para chegar lá? Não necessariamente. Às vezes você faz uma transição e você já começa nesse novo momento da sua carreira ganhando muito mais do que você ganhava, né?
Mas o que acontece geralmente na transição é que quando a gente faz um planejamento dessa transição, a gente vai entendendo que enquanto a transição ela não acontece, poderá ser que você se prive de algumas coisas, mas não necessariamente precisa ser assim 100%, não. Né? E aí, quando a gente faz uma transição, a gente vai começando a abrir mão, às vezes, de algumas coisas, ou a gente vai tendo mais consciência do que é importante para esse futuro que eu estou buscando do que não é importante. Porque também é isso. Pode prestar atenção, quando você tem uma meta, quando você está buscando algo, você vai começando a entender que tá, isso aqui eu não vou. Por exemplo, né, gastar o dinheiro com determinadas coisas, porque não é o importante, eu tenho outro foco. Então, isso acontece muito também, né? E aí a gente precisa começar a prestar atenção sobre essas coisas. Mas eu acabei fazendo aqui um loop, né? Trazendo o tema de transição, talvez porque hoje eu fiz atendimento sobre transição de carreira e me veio agora essa lembrança. Mas é a gente começar a perceber que o mais importante de tudo, gente, é a autoliderança. Autoconhecimento, né? E autocuidado. Hoje eu queria deixar para vocês essas três palavrinhas mágicas, né? Autoconhecimento, autoliderança e autocuidado. Se você sair dessa live hoje entendendo e tomando a decisão do que você pode estar fazendo a mais para ter, né, esse autocuidado, essa autoliderança e esse autoconhecimento cada vez mais no seu dia a dia, na sua vida, vai ser fantástico e você vai ver que você vai começar a colher novos resultados além do que você já está colhendo, né? Hoje também. Então, fique atenta, né, atentos, sobre isso, para que você possa perceber e entender que as situações difíceis, os desafios, elas vão acontecer, mas se você tiver um olhar de o que que eu tenho para aprender com isso, primeiro você vai começar a ver que sim, você tem bastante aprendizado, de você perceber o que que é meu e o que é do outro, ou seja, até que ponto está ali, né, o teu limite, porque a gente também precisa se dar limites quando a gente fala de ajuda, e o quanto a gente deve prestar atenção para a gente não se frustrar, se frustrar, acho que seria a palavra essa mesmo, né? Não se abalar, com o que a gente tenta ajudar e a outra pessoa não quer, também não é seu. E a gente prestar atenção o quanto situações de diferentes áreas da vida estão abalando, né? As outras áreas, ou seja, estou com um problema na minha vida financeira, o quanto isso está abalando no meu casamento, o quanto isso está abalando na minha relação no trabalho e vice-versa, entende? Então aqui comece a perceber e tome novas decisões do que você pode fazer, porque no final das contas é o teu sentir, são os sentimentos que você vai tendo em cada situação que vão contribuir, colaborar para as soluções que vão surgir na sua vida e que você vai ter cada vez mais coragem e determinação para agir de formas diferentes e que elas são necessárias para que você busque nessas soluções. Porque se você deixar se abalar, se frustrar, ficar só naquele loop da reclamação, aquilo vai virando uma bola de neve, vai ficando cada vez pior. Então, aqui se perceber o que está numa situação complicada, comece a dizer o que é que eu posso fazer aqui de diferente. O que mais é possível que eu ainda não estou considerando? Anote aí essa pergunta. O que mais é possível que eu ainda não estou considerando? E faça essa pergunta várias vezes quando você estiver numa situação crítica e você vai ver, depois você vai me contar. Eu acho legal que vocês me contam mesmo no direct, né? Acabar me dizendo, Dani, olha só, testei isso aqui e funcionou. Eu acho sensacional. Continuem, né? E você vai ver que a solução vai vir. Você vai ver que os caminhos se abrem. Você vai ver que as soluções elas vêm. Aí parte de você também decidir agir. Agir de forma diferente, de forma mais estratégica, mais alinhada. Então, cuida, né? Disso, cuida de você. Lembra disso. Se você está bem, você consegue ser luz para as pessoas ao seu redor. Você consegue ser contribuição. Você consegue ajudar. Então, lembra, primeiro coloca a máscara em você para depois colocar na pessoa do lado, porque você precisa estar viva, você precisa estar bem para poder ajudar o próximo. Então, se cuida, busca esse autocuidado, se faz feliz, entenda o que te traz felicidade. Lembre-se que tem coisas que é do outro, tem coisas que são suas, mas se cuida primeiro, porque é você se cuidando, você estando erguida, né? Erguido que você vai conseguir ser contribuição. Então, queria deixar hoje esse recado aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Vi que foi chegando aí mais.
pessoas, né? A Cristine também está aqui conosco, vi que a Rosa chegou por aqui, a Anitta também está por aqui, sejam bem-vinda, Larice, Flávia também está por aqui, vi que o Marcos colocou aqui, sim, fazemos autocrítica sobre acertos e erros em busca da solução. Exato. E aí tem que ter até cuidado, né? O quanto a gente está sendo autocrítico consigo mesmo para que a gente não se, né, não se julgue tanto. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Estou vendo que, né, Rosa está por aqui, bem-vinda. Ketilene, o Marcos que eu já tinha falado, né, Fernanda, é, acho que é de Jove, né, que está aqui. Bom, gente, queria deixar esse recado. Denise também está por aqui. Que bom, Denise, bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão. Prof. Deb, maravilhosa. Que maravilha ter você aqui. Tô vendo que a Kátia, terapeuta também, Painho tá por aqui hoje, manhinha. Bom, fiquem com essa mensagem, Sérgio Kioma, sejam todos bem-vindos e a gente se vê por aqui pelas redes sociais. Um grande beijo para todos vocês, uma fantástica sexta da gratidão.